Olá, sejam bem-vindos ao FitBRcast, o podcast da Fitness Brasil. Eu sou Yara Shoa, jornalista, editora do FitBR News, o portal de notícias da Fitness Brasil, que diariamente traz muito conteúdo sobre gestão e negócios, saúde, bem-estar e tudo o que acontece no nosso mercado. Nós estamos hoje aqui para mais um episódio de uma série muito especial, abordando temas como tecnologia, futuro, mercado para profissionais de educação física, fisioterapeutas e muito mais. Essa série de 8 episódios tem o oferecimento da Mirra Brasil, que é a empresa líder do segmento premium no mercado de eletroestimulação. E o nosso tema de hoje não poderia ser mais atual e importante para você, profissional de educação física. Nós vamos falar do mercado de educação, dos profissionais de educação física e as tendências para os profissionais e para personal trainers. Recebendo hoje aqui no nosso estúdio dois grandes nomes, Márcio Lui e Luciano Delia. Sejam muito bem-vindos, Márcio, Luciano. Obrigado. Eu vou fazer uma pequena apresentação e depois vou passar a bola para vocês, que nada melhor do que o próprio profissional falar da sua trajetória, né? Mas vamos lá. Márcio Lui é formado pela Faculdade de Educação Física e Esporte da Universidade de Santa Cecília e um dos principais personal trainers do Brasil, responsável por treinos de famosos como Sabrina Sato, Adriana Galisteu, Sasha Meneghel, Luiz Bate e Yasmin Brunet. Também é um dos pioneiros no uso de eletroestimulação de corpo inteiro no Brasil, treinos online, e atualmente ele é embaixador de marcas como Biorritmo, Mirra Brasil, e no Instagram está como @MárcioLui, tudo junto. Esqueci de alguma coisa, Márcio? Não, por enquanto tá bom. Depois a gente acrescenta um pouquinho mais. O Luciano também é uma pessoa de bastante destaque dentro da educação física. Ele é fundador do Core 360, precursor do treinamento funcional no Brasil, autor do Guia Completo de Treinamento Funcional, pós-graduado em Fisiologia do Exercício pela Unifesp. É isso, né, Lúcio? Por enquanto também é isso. Bom receber vocês aqui para a gente falar de temas relevantes, né, para os profissionais de educação física, que é o nosso público aqui da Fitness Brasil. O tema da nossa conversa é mercado e tendências para profissionais de educação física e personal trainers. Então, eu já vou logo perguntando. Ano de 2024, hoje, como é que vocês enxergam o mercado para profissionais de educação física e personal no Brasil? Em que patamar que a gente está? Quem responde? Não, fica à vontade. Eu acho que essa área sempre está em alta, na minha opinião. Eu acho que a busca pela carreira da educação física, como ser um personal, sempre está em alta. Eu acho que o que acontece só é que o professor de educação física ou o próprio personal, ele precisa ser uma pessoa, que eu falo para todo mundo, ele precisa ser curioso. Então ele precisa sempre estar procurando coisas novas. Não adianta você fazer a faculdade e parar. Eu acho que é aí que você começa a sua vida. Então eu acho que hoje você trabalhar, ser um profissional de educação física e você procurar ferramentas para trabalhar, agregar na sua rotina, isso é muito bom. Então eu sempre falo que a tecnologia é muito importante você colocar na sua rotina, outras atividades. Eu sempre falo que os meus alunos, eles sempre têm que acabam fazendo pelo menos 3 tipos de atividade, não só uma musculação, mas eles estão fazendo um treino funcional, eles estão fazendo uma eletroestimulação e sempre procurando mais. Então, eu acho que a tendência da educação física é sempre estar em alta, mas também o educador físico, ele precisa também estar sempre procurando coisas novas para estar estimulando o seu cliente numa academia, como personal ou de alguma outra forma. Isso é o que eu acho que assim, para mim, cada vez mais o personal está em alta. Tá aí olhando e a Yara tentando complementar o que o Márcio colocou em relação a esse termômetro da temperatura do nosso segmento hoje. Mais do que nunca, eu acredito que você tem hoje um cenário epidêmico de falta de movimento na população mundial. A tendência é que isso se agrave ao longo dos anos. Quem de fato pode agir de maneira direta para mudar essa realidade é o profissional de educação física. Então, essa talvez seja a metade cheia do copo, né? A metade vazia é o que o Márcio colocou. O quanto esse profissional ele vai se capacitando ao longo do tempo para um mercado que muda muito rápido, para estar à frente dessas mudanças e ter as ferramentas, ter o conhecimento para poder interferir de uma maneira positiva
na vida de pessoas que são muito diferentes entre si. E da questão da tecnologia, das metodologias, do conhecimento, etc., tudo isso faz com que o profissional possa, de fato, aproveitar todas as oportunidades. Recentemente, eu vi um dado que até me surpreendeu. Educação física hoje, nos cursos de graduação, está entre os 10 cursos com mais alunos matriculados. Legal. Em 2024. Mas 10 cursos de graduação, já acho que de uma centena de cursos. Então você percebe que, de um lado, você tem mais pessoas interessadas, novos entrantes, mais pessoas interessadas em estar na área. De outro lado, você tem todo mundo precisando se movimentar. Eu acho que o desafio que até hoje a gente não conseguiu fazer tão bem quanto a gente deveria é dar esse match em quem tem o conhecimento e quem precisa ter movimento. Vocês têm trajetórias diferentes dentro da educação física, né, Márcio? Você sempre foi para o lado de personal trainer, você vê ainda tem muito espaço para novos personal trainers? Sim, eu comecei com a natação. Eu era professor de natação e quando eu fiz faculdade eu sou de Santos e aí vim para São Paulo achando vou trabalhar em São Paulo, comecei a trabalhar com multinacional e analisando, eu acho que sim, eu acho que essa área, a tendência, Yara, sempre, na minha opinião, vai ser uma coisa que é muito grandiosa. Hoje, eu olho, eu me pergunto, você faria tudo de novo? Eu faria tudo de novo, entendeu? Porque eu gosto de trabalhar com pessoas, eu gosto de entender como funciona o movimento das pessoas. E eu acho que essa é a coisa bacana do profissional de educação física. É você não achar que cada pessoa é uma receita de uma avó. Cada pessoa funciona de um jeito. Cada treino é de um jeito. E eu acho que isso, cada vez mais, as pessoas, se elas conseguirem colocar isso na rotina, aí vem a busca do um personal ter sucesso na sua carreira. Até foi engraçado esse dado que você trouxe também, Luciano, que eu sou jornalista e eu tenho pelo menos uns 4 amigos jornalistas que foram fazer educação física depois Eles de velho. Eles estão fazendo esse bolo assim. crescer. E assim, muita gente também da corrida, às vezes por gostar do esporte, acaba indo procurar uma segunda ou terceira faculdade e tem sido educação física. Eu achei bem interessante isso. E eu acredito que a nossa área, diferente talvez de muitas outras, tem na origem da profissão a paixão pelo movimento. É isso aí. Então todo mundo que está na área hoje, em algum momento, lá atrás, na época da escola, etc., se apaixonou pelo negócio e quis trabalhar com isso. Então é uma área que é movida pela paixão. E talvez esse seja o nosso calcanhar de Aquiles, né? Muita paixão e pouca razão às vezes. Mas eu acho que tendo isso na origem, se o profissional, como o Márcio colocou aqui, ele consegue se capacitar ao longo do tempo para poder de fato entender as pessoas e melhorar a vida delas através do movimento, enfim, essa talvez seja uma das profissões com mais futuro daqui para frente. E como é que vocês enxergam as oportunidades para os profissionais de educação física? Pelo que vocês estão falando, estão aparecendo novas frentes, é isso? Sim. Eu acho que assim, hoje, antigamente, 1990, 2000, a gente só via o profissional de educação física como um professor de academia. Mais nada. Aos poucos foram semeando, tendo um grupo de corrida, um grupo de pessoas fazendo beach tênis. Então, assim, eu acho que cada vez mais a gente tem ramos, tem variações. E eu acho que a tendência, sim, eu acho que cada vez mais aumentar esse grupo, eu acho que cada vez mais, eu acho que as pessoas a sociedade hoje, ela exige muito isso do próprio personal. Eu tenho certeza que se você, um professor um personal, for para uma academia, ficar dando o mesmo treino, vai fazer com que a pessoa fique desestimulada e aí acaba perdendo o seu cliente. Por isso que eu mesmo criei um curso agora para o profissional de educação física, porque eu fazia muita consultoria. E uma das coisas, os relatos que eu mais tinha das pessoas poxa, eu não consigo crescer, como que eu faço crescer?
O crescer é o seguinte, é você simplesmente não ficar na mesmice, você procurar outras coisas e jogar essas informações para o seu aluno, colocar isso na rotina dele. Eu acho que essa é a brincadeira, a minha filosofia de trabalho é essa, é você tentar cada vez mais trazer uma tecnologia diferente, algum estímulo diferente para o seu aluno. Isso faz com que você agregue e vai ser uma coisa leve também para o personal. Algo a acrescentar, Luciano? Sobre para onde vamos? Eu estou pensando, eu acho que tem talvez 2 pontos que eu quero tocar, que eu acho que são relevantes nesse sentido. De um lado, eu acredito que você tem hoje na área de saúde uma mudança de ambiente muito acelerada. Então as coisas estão mudando muito rápido. E nessa área de saúde você tem muitos stakeholders, assim, os médicos, tem os nutricionistas, os fisioterapeutas e os personal trainers, que numa hierarquia de importância eles sempre se colocaram um pouco atrás de todas essas áreas, por N motivos. Olhando daqui para frente, o que eu consigo vislumbrar de cenário? Todas as áreas onde você tem uma interação que não é muito frequente e ela está basicamente apoiada num diagnóstico e numa prescrição a partir dele. Essas áreas, com as novas tecnologias, com inteligência artificial, etc., elas vão mudar muito. Então, por exemplo, hoje medicina diagnóstica já tem um sistema que substitui um radiologista. Isso já está acontecendo. Você consegue ter uma plataforma que eu li outro dia que faz uma anamnese super completa e solta lá uma dieta e vai ajustando a dieta, as receitas, conforme você vai progredindo. Então, tudo isso eu acho que vai ser muito impactado pela tecnologia. O que a tecnologia não consegue impactar é essa relação pessoal, num nível mais profundo, que um personal trainer tem com o aluno. Que nenhum aplicativo, nenhum programa online, nada que foi criado até hoje, nem que vai ser criado, consegue substituir. Então, acho que por incrível que pareça, no final do dia, eu vejo o profissional de educação física como alguém que vai ter esse protagonismo na área de saúde, não olhando só para movimento, mas começando a olhar para sono, olhar para estresse, olhar talvez até para nutrição, enfim, que ele pode, até pela frequência de contato que ele tem com o cliente, ser alguém que vai poder olhar para todas essas áreas e mudar os hábitos. Porque eu acho que cada vez mais isso fica bem claro para se a gente estiver falando com quem está entrando na área agora, né? O nosso negócio, ele é muito difícil, não é um negócio fácil, porque a gente está lidando com alguma coisa de gratificação tardia. A gente chega para o nosso aluno e fala assim, investe 1 mês, investe 2, investe 6, faz isso um hábito, aí tua vida começa a mudar. Então, eu acredito que, olhando esse cenário de mudança da tecnologia, chegando em todas essas áreas de saúde, e o personal trainer como alguém que, sabe, no fim do dia, ele tem um contato pessoal profundo com o cliente, eu acho que o futuro é muito promissor. Uma perguntinha que vai de encontro ao que você está falando sobre tecnologia. A lista do American College, divulgada todo início do ano, né? Nível mundial, tem Brasil e tem nível mundial, mas a nível mundial aponta como primeira tendência a tecnologia wearable, né? Tecnologia vestível, o relógio que vai monitorar seu sono, que monitora o teu batimento cardíaco, teus treinos e tudo, né? A segunda tendência, segundo o American College, é treinamento para idosos deixa eu ver aqui. O primeiro é tecnologia wearable, promoção da saúde no local de trabalho e programa de condicionamento físico para idosos. Eu gostaria que cada um de vocês falasse um pouquinho sobre essas tendências, se vocês acreditam nelas também, e se a gente também no Brasil tem espaço para seguir essas tendências, se é realmente o que está no topo da nossa lista. Eu acho que o brasileiro, a gente passou por uma fase, teve aquela loucura toda da pandemia. Eu acho que o negócio de você ficar dentro de casa fez com que muitos profissionais
principalmente profissional de educação física, ele teve que fazer uma readaptação. E ele aprendeu com essa coisa da tecnologia. Eu mesmo dava aula dentro de casa por celular. E muitos profissionais aprenderam. Eu acho que assim, essa coisa da tecnologia, eu acredito sim, não só como relógio, como óculos, como agora vai lançar o anel, entendeu? Então tem vários acessórios que estão lançando, e eu acho que isso é a favor do próprio profissional de educação física. Você falou do trabalho, eu acho que sim, o trabalho. Tem muitas pessoas, eu dou aula para muitos CEOs de empresa, e eles relatam o nível de estresse das pessoas. Eu acho que é um baita mercado para se trabalhar hoje com empresas. Antigamente você trabalhava com ginástica laboral, eu trabalhei muito com ginástica laboral, mas eu acho que hoje as empresas estão procurando sim outros tipos de trabalho para você melhorar o bem-estar dos funcionários. E o trabalho com idoso nada mais é que, eu acho que sim, é uma tendência também, e nada mostra que, tipo assim, a sociedade está envelhecendo também. E eu acho que eles estão procurando cada vez mais formas de melhorar a sua qualidade de vida. Eu acho que esse ponto é muito importante porque o brasileiro começou a aprender que ele precisa, sim, ter músculo, que músculo é saúde, que não é só o correr, você precisa fazer uma musculação. Então, sim, eu acho que as coisas começaram a mudar na sociedade. Eu acho que são 3 pontos muito importantes, sim. E era, acho que olhando para esses 3, talvez começando pelo primeiro, né, que são a tecnologia de wearables. Puxando um pouco essa lista que o Márcio levantou, a gente tem na eletroestimulação uma tecnologia de wearable, que da primeira vez que eu tive a oportunidade de olhar o sistema da Mirra, como ele funcionava e como ele evoluiu até hoje, esse é um exemplo perfeito de como uma tecnologia vestível pode ser integrada no exercício. Então, eu acredito que cada vez mais esses equipamentos vão ficar melhores, eles vão ficar mais baratos, vão ser mais práticos de serem usados e vão estar sendo incorporados no dia a dia de qualquer indivíduo que pratica exercício. Eu vejo que isso gera alguma coisa que cada vez mais é fundamental para o profissional, que são os dados. Então, a partir do momento que você pede para alguém usar um wearable, isso extrai muito dado e comportamento de movimento. Então, o profissional que estiver pronto para aproveitar esses dados e conseguir, através deles, entender melhor aquelas outras 23 horas do dia que teu aluno não está com você, esse, na minha visão, já é alguém que vai sair muito à frente na profissão. Já tem um destaque grande. Com dados simples, mas que às vezes passam despercebidos para a maior parte dos profissionais. E daí, em relação à questão da interação no trabalho, trabalho com idosos, esses são pontos, até olhando o Reports American College, há décadas o Reports American College apresenta isso como tendência, porque cada vez mais as pessoas são mais estressadas, cada vez mais a expectativa de vida aumenta. E essas duas coisas se conectam, né? Porque eu acho que existe uma consciência hoje de que longevidade é muito multifatorial, às vezes ligado a fatores que você não pode e você não consegue interferir. Mas como qual a qualidade desse tempo, isso você consegue intervir 100%. Então, eu acho que o exercício, cada vez mais, é a peça-chave para fazer isso, a vida de qualquer indivíduo, ser melhor durante, enfim, qualquer linha de tempo. Então, esses pontos são fundamentais, mas acho que mais do que isso, tem um ponto aí, que talvez um reporte desses não mostra, que eu acredito que é o ponto chave em todas essas conversas que a gente tem, que é o desafio de criar coisas, criar tecnologia, criar meios, métodos, etc., não para quem já se exercita, para pessoas que ainda não se exercitam. Então, eu acho que essas conversas, elas têm
como desafio, talvez tentar olhar essas coisas. Enfim, o que a gente não conseguiu criar ainda para que a maior parte das pessoas que são sedentárias de fato, elas consigam aderir ao exercício. Então, essa acho que é a pergunta de ouro, né? A gente tem a tendência a olhar muito para a nossa bolha, né? E quando a gente está envolvido com atividade física, com esporte, tudo, você acha que todo mundo pratica. Mas basta olhar um pouquinho para fora para você ver quanta gente ainda tem para trazer para perto, né? Eu acho que tem, Yara, aqui um exemplo super simples de escala de valor e prioridade. Vamos imaginar que a gente rodou uma pesquisa, nossa base de treinadores, há pouco mais de uma. O ticket médio de hora aula em São Paulo é de R$150. Quando a gente vai para outras regiões, isso vai diminuindo. Então, uma hora aula de R$250 em São Paulo, ou 300, é considerado um produto super premium. Ao mesmo tempo, os mesmos R$300 por uma experiência premium de alimentação, por uma experiência premium de, enfim, de qualquer coisa que seja, não consegue pagar nem por uma fração da experiência. Então, eu acho que ainda a gente tem um gap aí entre o que a gente consegue ter de valor percebido, fora, enfim, poucos profissionais, como o Márcio, que conseguiu fazer isso com excelência, que ele cobra basicamente o que ele quer, porque ele tem horas finitas, tem um potencial, sabe, uma limitação de não atender milhares de pessoas para manter a qualidade. Então ele cobra o que ele quer. Mas fazer com que essa percepção de valor ela consiga ser tangível para essa relação de professores e alunos, esse eu acho que é um grande desafio. A gente falou um pouquinho sobre atividade física e saúde, o Marcos falou da pandemia, a gente sabe que com a pandemia as pessoas começaram a olhar um pouquinho mais para a saúde e se aproximar da atividade física, mas ainda é grande o número de pessoas que chega para praticar atividade física pensando na estética. É o fato isso? Vocês veem isso no dia a dia de vocês? Total. Para mim, sim. Principalmente porque muitas pessoas acabam me procurando porque eu quero ter o corpo da Sabrina, quero ter o corpo da Galisteu, entre outras celebridades. E o meu grande desafio é mostrar que cada pessoa funciona de um jeito. A Sabrina tem um corpo, a Adriane tem outro corpo, e você vai ter o seu corpo. Então, eu sempre falo que o trabalho do personal, e é normal isso, porque isso, eu acho que o grande influenciador de tudo isso são as redes sociais. Mostrar, tentar entrar dentro da cabeça da pessoa e mostrar no dia a dia que o corpo dela é daquele jeito, só que você vai transformar de uma outra forma. E não você chegar, você vai treinar sendo uma Sabrina, você vai treinar sendo uma Galisteu, algo parecido, ou tal outra celebridade. Mas isso, pra mim, surge muito, principalmente mulheres. Eu quero ter o bumbum da Sabrina, quero ter as pernas da XPTO. Então, assim, é isso que acontece. Muito louco. Quem não quer ter o corpo da Sabrina, né? Até eu que sou mais boba. Então, tipo assim, essa coisa da estética, os alunos, eles procuram sim. Eu vejo que é muito mais focado para as mulheres, e os homens, lógico, eles estão mais preocupados, mas eu vejo que os homens, principalmente acima dos 40, eles estão muito mais focados na parte da saúde, melhorar o bem-estar, do que algumas mulheres. As mulheres, elas querem, quero bumbum durinho, perna durinha, barriga chapada, é isso. Os homens já estão, eles querem ter mais massa, eles querem emagrecer, mas eles estão ainda um pouquinho mais nesse ponto, um pouco mais focados na parte do bem-estar. E, Luciano, você tenta de alguma maneira trazer o seu aluno para o lado da saúde? Vocês têm essa conversa quando a pessoa chega querendo só emagrecer ou só ter um corpo musculoso, tudo? Vocês têm uma conversa, vocês tentam mostrar que vai muito além da estética? Eu acredito que, como o Márcio falou, o próprio negócio de fitness, na origem, ele está ligado à melhora de aparência. Lá nos anos 70 já era isso, nos anos 80, 90, 2000, enfim. Ele é um negócio que, na origem, a busca é por melhorar a aparência. Só o que acontece? Na prática, o que faz a pessoa permanecer
ela se sentir bem. É o que você estava comentando antes da câmera ligar, que você ficou uma semana sem correr, tua vida fica muito pior. Perde o sentido. Exato. Então, eu acho que independente, porque no fim, em escalas diferentes, todo mundo que busca exercício, ele está querendo melhorar um pouco a aparência, sentir um pouco melhor e cuidar da saúde. Alguns querem, numa escala maior ou menor, um desses 3 pontos, mas todos querem um pouco dos 3. Aí o bom profissional, ele faz o quê? Ele entrega os 3. Eu não vejo uma situação onde você chegue para alguém que quer melhorar a aparência e fala assim, não trabalho com isso. Meu lance é saúde, etc. Eu acredito que num formato como o próprio nome diz, treinamento personalizado. Você tem que criar um programa personalizado para quê? Para atender aquela pessoa nos objetivos, nas necessidades e entender qual o potencial dela, até onde ela pode chegar. E trabalhar com saúde para o personal trainer focar nesse lado de saúde e bem-estar, vocês acham que é um bom caminho? Eu acho que é um bom caminho, mas eu acho que o personal, ele precisa ter um equilíbrio. Eu sempre falo que isso é muito importante. Eu não posso ficar neurótico falando, olha, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você, sabe, criar muitas regras. Eu acho que quando você deixar a vida mais leve e em equilíbrio, tudo fica mais fácil. Então, lógico, eu vejo várias consultorias, personal, eu não trabalho de sexta porque saio para beber, ou tenho meu jantar, beleza, mas você tem o dia seguinte, você tem que trabalhar, não, mas eu não quero trabalhar no dia que eu acabo saindo. Então, tipo assim, eu acho que tudo é um equilíbrio. Eu, particularmente, eu acordo todo dia às 5h30 da manhã, porque eu tenho aulas presenciais, aulas com treinos online, que isso a pandemia trouxe para mim, então eu atendo gente do mundo inteiro, e às vezes acabo meia-noite, eu não tenho horário, de segunda a segunda, mas isso é uma escolha minha, tá? Mas eu tenho minhas válvulas de escape, que eu saio para jantar, saio para ver meus amigos, algo assim parecido. E aí, isso sim, para mim, é minha saúde. Eu tenho meus horários de treino, eu tenho meus horários de trabalho e pronto. Agora, o que não pode é só você achar que a vida funciona só daquele jeito e ainda criticar, de repente, seu aluno que, poxa, ele só bebe, só come. Não, eu acho que você precisa ser um espelho de saúde, sim, mas também tem que ter um equilíbrio geral na vida, que isso fica mais saudável, fica mais leve. Esse é um tema que é bem interessante porque a definição de se exercitar para ganhar saúde, ela pode ter vários entendimentos. Então, para alguns, saúde é a ausência de doença. Na minha visão, se você organiza teu trabalho e, na verdade, tua mentalidade, a partir daí, você se limita muito. Porque um professor lidando com exercício, ele tem que pensar em saúde como tudo que ele faz gere no aluno dele uma sensação de bem-estar geral. Como o Márcio falou, ele não fica bem para treinar. Ele se sente melhor para sair com os amigos, ele consegue tomar uma cerveja de fim de semana, porque ele sabe que isso não vai fazer mal para ele fica menos estressado. Ter pequenas válvulas de escape. Exato, o relacionamento melhora. Então, o professor que ele tem um olhar mais cuidadoso, ele percebe, quando ele fala de saúde, não tem a ver com melhorar o exame que o aluno vai levar no médico, num check-up 1 ano depois. Tem a ver com muito mais que isso. Porque se ele conseguir engajar o aluno nesse processo, naturalmente, a saúde geral melhora. Esse eu acho que é o ponto. A saúde é aquela coisa assim de você poder caminhar nas férias, grandes distâncias, pegar Exato. o filho no colo, Exato. andar de bicicleta com a namorada, né? Exato. Bacana. E a gente fala em crescimento, sucesso, os profissionais de educação física estão de olho, né, em crescer, em aparecer, e hoje a gente já não consegue falar de sucesso, de crescimento sem o digital, né? Como é que é a relação de vocês com o online? O que as mídias sociais, o que a internet ajudou no trabalho de vocês? E se tem alguma coisa no meio disso tudo que também atrapalha? Eu particularmente, eu trabalho muito minhas redes sociais. Eu tenho uma equipe que trabalha comigo, eu tenho reunião semanal, então assim, eu tenho um cronograma de segunda a domingo com a minha equipe, tipo,
para Instagram, para Facebook, para o YouTube. Então, eu sou bem ativo nas redes sociais. Em relação à parte online, eu trabalho tanto com os treinos online, que eu atendo gente do mundo todo, e agora eu montei um curso para profissional de educação física, porque eu fazia muita consultoria e eu vi que a demanda estava muito grande. Então, montei 3 videoaulas para o profissional de educação física, como capacitar, melhorar sua agenda, como você conseguir novos clientes, porque assim, as pessoas se espelham, querem ser um Márcio. Tá, e aí comecei a fazer consultoria, não conseguia mais aumentar a agenda, porque da quantidade de aluno que eu tenho, e eu montei esse curso. Então, como melhorar sua agenda, como você conseguir novos clientes, como você ser mais organizado e entre outras coisas. Então, isso é uma coisa bacana. E assim, o feedback dos profissionais é muito legal. E aí acabou, e agora já estou pensando num segundo curso já para o profissional de educação física. Então, assim, na minha vida hoje, as redes sociais são muito importantes. E além disso, assim, a minha cabeça não para. Então, eu sempre estou pensando em alguma coisa nova para jogar tanto para o profissional de educação física como também para a pessoa que não tem condição de ir para uma academia e tentar passar treinos para ela estar fazendo em casa, para ela tentar estimular e melhorar a sua própria qualidade de vida. Eu até ia perguntar para você, tem muito conteúdo para o apaixonado por atividade física ou por aquele que quer começar? Ele pode se inspirar num post seu, pode se motivar? Sim, tem muito disso também, tem, né? Porque eu acabo tendo treinos para quem é sedentário, para você que quer começar a mexer seu corpo, treinos para quem um treino de corda, um treino de escada. Então, assim, eu faço uma variação de treinos que eu tenho certeza que se você está com uma preguiça de ir para academia, você consegue trabalhar isso em qualquer lugar. Pode ser na casa, no quarto de hotel, em qualquer lugar. Então, isso é muito bacana. Então, isso eu abasteço tanto para o Instagram como para o YouTube, Facebook. Então, eu acabo mexendo isso com estímulos e tentando jogar informação, fazer com que a própria sociedade saia do sedentarismo. Esse é o meu ponto. Eu quero que as pessoas tentem mexer o seu corpo de alguma forma, que isso que é o mais importante para mim. E a sua relação com o digital, Luciano? O nosso negócio, ele está muito apoiado num negócio de educação, de certificação de capacitação de profissionais. Então, tudo que a gente faz em rede social, em nossos canais de comunicação, está focado em atingir o meu cliente, que é o professor. Ao longo dos últimos anos, desde antes da pré-pandemia, a gente começou a, de uma maneira mais intensa, tentar desenvolver soluções para que esse profissional consiga ter ferramentas para trabalhar num universo que eu acredito que é o que faz mais sentido para mim no futuro, que não é nem 100% digital, nem totalmente analógico. Assim, é um negócio híbrido. Então, hoje a gente tem plataforma, tem aplicativo, tentando fortalecer o quê? No fim das contas, essa relação. Porque eu acredito que quanto mais pontos de contato esse professor puder ter com o cliente dele, isso otimiza a relação. Então, o que a gente faz de comunicação é para alcançar o professor, tentando, de alguma maneira, trazer alguma coisa que seja relevante para ele de educação. Falando não só de movimento, mas de gestão e áreas que cercam aí a profissão dele. E hoje, mais do que nunca, profissional de educação física, e eu acho que, de certa forma, todo mundo, na verdade, tem que entender de tudo um pouco, né? Gestão, marketing, comunicação, finanças. Vocês acreditam que o profissional de educação física tem que ser mesmo esse profissional multiuso? Como é que vocês se dividem com isso? Você falou que você cuida pessoalmente das suas redes sociais. Como é que se divide o Márcio, como é que se divide o Luciano em tantas funções que a gente tem que ter? Eu costumo falar, eu sou uma pessoa muito curiosa. Eu estou sempre fazendo pesquisa o que está acontecendo nos Estados Unidos, em outros países, e tentando trazer isso para a minha rotina. Eu sempre tiro uma viagem por ano para fora do país para conhecer o que está acontecendo nas academias ou alguma feira ou algo parecido também. E o que eu mais falo para os profissionais de educação física, seja curioso. Você precisa ter curiosidade.
não só aqui, mas olha o que está acontecendo em alguma outra academia, em algum outro lugar, e com isso você vai trazendo isso para sua rotina. Eu acho que o profissional que não é curioso acaba não tendo sucesso. Você acaba não andando para frente. Você acaba parado no lugar. Então, você precisa ter essa curiosidade para você entender o que está acontecendo em uma academia. Hoje as redes sociais são muito boas para isso, porque a gente hoje pode seguir qualquer academia fora do país e ver que de repente está tendo uma tendência, nossa, está tendo algum tipo de exercício que estão fazendo mais lá. Ou por que de repente você não pesquisar e trazer isso para sua rotina? Então, eu acho que as redes sociais são boas, que a gente precisa ter um certo cuidado, principalmente, que eu falo, alguns blogueiros, influenciadores querendo ser professor de educação física, isso a gente precisa ter cuidado com movimento. Então, eu sempre falo, tem que ter cuidado, não vai imitar aquela pessoa que não é um profissional de educação física. Mas, se de repente numa academia nos Estados Unidos, tipo uma Orange, ou alguma outra academia que esteja fazendo movimentos que dá para você colocar na sua rotina, eu acho super válido. Então, assim, seja curioso. Eu sempre falo isso para todo profissional. Você sendo curioso, você vai ter sucesso. Eu gosto dessa ideia de ter sempre a curiosidade em relação ao que você faz. Depois de muitos anos na área, décadas já, na verdade, que denuncia que eu estou ficando velho, cada vez você vai percebendo que tem mais coisa para você aprender. Isso aí. E menos você sabe. E quando eu me encontro com uma geração que está entrando agora na área, eu sinto um desconforto no momento que eu olho essa galera mais nova e vejo que talvez eles não tenham o mesmo apetite, Márcio. Mesma pegada. A mesma ânsia para aprender, para sair da zona de conforto, para todo dia estar aprendendo uma coisa nova. Então, para essa galera mais nova, e eu falo frequentemente isso, ninguém aprende nada com a bunda sentada no sofá em casa. Então, por mais que você tenha as conexões, redes sociais, etc., esses caras eles têm que sair para o mundo, para sair da zona de conforto, sabe, treinar em outros lugares, conhecer outras pessoas, porque tudo isso vai ser o que faz você atender teu aluno melhor. Então, respondendo a tua pergunta, eu tento dividir meu tempo de uma maneira que eu consiga ter o trabalho, ter as tarefas, ter as reuniões, enfim, ter a agenda da companhia, da empresa, mas que eu também possa fazer o que é mais importante, que é falar com as pessoas, que é dar aula, que é treinar, que é, de fato, tratar do que é o meu mundo, que é o meu dia a dia. Então, acho que a partir do momento que você consegue organizar teu dia de uma maneira onde essas duas coisas aconteçam, esse é o melhor dos mundos. Em alguns momentos, cada um de vocês falou um pouquinho sobre eletroestimulação, né? Você trabalha como personal trainer, você leva a eletroestimulação dos seus alunos. Sim. E você, dentro do estúdio, do seu Sim. espaço. Sim. Fala um pouquinho, então, da eletroestimulação. A gente não pode dizer que é uma coisa nova, né, totalmente nova. Ao contrário. Mas assim, muita gente ainda não conhece. Queria que você explicasse um pouquinho o que é a eletroestimulação, né, quais são os resultados a partir dela. Eu trabalho com a Mirra, eu sou embaixadora da Mirra mais ou menos há uns 8 anos. Tá? A eletroestimulação, para mim, ela funciona como um plus na minha rotina. Eu sempre tenho o meu aluno, ele acaba fazendo uma musculação, uma natação, uma aula de luta, e a eletroestimulação, ela entra como um plus. Então, eu acabo estimulando o meu aluno com um treino curto, de 20 minutos, acrescentando isso na rotina dele. Então, às vezes eu faço um treino metabólico, ou misturo com um treino de força, e aí acabo adaptando com a agenda dele, fazendo um treino de musculação, algo parecido. As mulheres gostam muito de fazer, principalmente, para a região do glúteo, para a parte da perna, mas às vezes uma pessoa que acordei travada, já aconteceu muito comigo, Márcio, preciso fazer eletro hoje para dar uma soltada, ajuda absurdamente. Então, a eletro, para mim, ela tem uma função como um plus, que ela é um complemento da musculação, do treino funcional, de outras atividades. Eu acho que o profissional de educação física, hoje, que não trabalha com eletroestimulação, ele precisa trabalhar sim.
Ele não vai substituir a musculação, ele não vai substituir o treino funcional, mas ele ajuda, vai potencializar o seu resultado. Isso para a área da educação física. A fisioterapia hoje trabalha com a área de reabilitação. Então, a eletroestimulação, ele abre um leque para o profissional de educação física. E acho que precisa pelo menos saber, né, conhecer sobre o assunto, que o próprio aluno pode chegar e falar, isso. Olha, você conhece eletroestimulação, né? É isso, é importante. Por isso que eu falo, para o profissional que ele não conhece eletroestimulação, faça uma aula. Seja curioso, vai conhecer vai testar, teste, porque isso é importante. Porque a partir do momento que você testar, você sabe como fazer, como trabalhar. Entendeu? E até mesmo dialogar, porque hoje os alunos eles querem saber isso. Como que é? Como faz? Pode fazer mais de 2, 3 vezes? Posso fazer 1 hora? Então, assim, essas dúvidas é só na prática que você vai jogar essa informação para o seu aluno. E no seu dia a dia, Luciano, como é que funciona? A gente tem uma experiência mais breve, que o Márcio com eletro, mas muito significativa na questão dos resultados que a gente vem obtendo. Nós temos espaço físico aqui em São Paulo, que fica bem em frente ao Parque do Ibirapuera. Então, pela proximidade, nós acabamos atendendo muito um público que eu gosto de chamar de atleta amador de alto rendimento. Não que necessariamente ele seja de alto rendimento, mas ele está buscando melhorar a performance de alguma maneira. Então, lá a gente tem muito corredor, ciclista e triatleta. Então, quando a Eletro chegou, ela acabou se tornando uma ferramenta super importante na questão de regeneração, então na recuperação pós-treino, alívio de dor. E quando você fala dessas atividades cíclicas, a maior parte desses atletas, eles têm musculaturas são fortes, encurtadas e outras fracas, inibidas. Então, com uma anamnese mais cuidadosa, a gente consegue também, através do eletro, estar resolvendo essas questões mecânicas que vão impactar a performance no esporte. Então, eu compartilho aqui da ideia do Márcio que essa é uma ferramenta que, se estiver na tua caixa de ferramentas, tua solução para o cliente vai se tornar muito melhor, porque de fato é algo que é cientificamente comprovado, existe, enfim, há décadas, mas que ainda, por incrível que pareça, gera muita confusão, tem muitas ideias pré-concebidas errôneas a respeito do que de fato se trata, que é basicamente você ter um impulso elétrico e a partir daí uma contração muscular. É super simples, e eficiente. Então eu acredito que essa é uma ferramenta que o profissional de educação física tem que entender, tem que saber do que se trata. E daí a minha visão sempre foi, quanto mais ferramentas eu tiver nessa minha caixa de ferramentas, melhor eu vou conseguir atender meus clientes. É bem legal vocês falarem sobre complementação de treinos, sobre mais uma possibilidade dentro de um leque, porque muita gente pode achar que é a solução de todos os problemas e milagre não existe, né? Eu gosto daquela ideia de que se você só tem um martelo, tudo começa a parecer um prego. E isso vale para qualquer método de treino. Se você falar assim que uma coisa é a solução universal para todos os problemas da humanidade, com certeza a cabeça de alguém vai começar a aparecer um prego aí. Tá super gostosa a nossa conversa, acho que tem muita coisa interessante sendo compartilhada, mas a gente está chegando no finalzinho e eu vou deixar aqui cada um de vocês complemente com alguma ideia, algum insight, alguma coisa, alguma dica que vocês queiram dar. Também pode falar das redes sociais, chamar o pessoal para seguir vocês. Luciano? Primeiro eu quero agradecer a oportunidade de falar com você, Yara. Márcio já conhecia há muito tempo o trabalho, mas a gente nunca tinha sido apresentado e se encontrado pessoalmente. Cara, sou fã do teu trabalho, foi um prazer estar falando aqui contigo. E para mim o mais importante nesses encontros é de fato tentar motivar quem está entrando na área e quem está trabalhando no dia a dia, na sala da academia aqui, e não consegue ter uma visão muito positiva de longo prazo.
esses dois grupos fazem a maior parte das pessoas que estão atuando na área hoje em dia. Então, como a gente falou, um mercado pujante, um mercado crescente, tem muitas empresas entrando. Quando você olha qualquer rede social, se não 50% conteúdo é exercício. Então, mas, ao mesmo tempo, como eu disse, você tem uma série de barreiras para, de fato, alcançar teu potencial. E se eu puder dar uma recomendação se capacite sempre. Então, tudo que você puder assimilar de conteúdo, de experiência, de troca de experiências, e isso, ao longo do tempo, vai fazendo a diferença no que você consegue fazer com os seus alunos, e sempre saber que muito mais do que qualquer coisa que você possa tentar comunicar, do que você possa tentar falar, o que mostra a medida do teu sucesso é o resultado dos seus alunos, dos seus atletas. Então, o resultado de quem treina com você vai determinar o quão bom profissional você é e o quanto você vai ser remunerado por isso. Quero agradecer você, Luciano. Obrigado. Viu? Na verdade, eu sempre falo que o Luciano já falou tudo. E eu acredito que essa coisa do profissional sempre procurar o mais é isso que vai fazer a vida de um personal diferente, um profissional de educação física diferente. Eu puxo a orelha de muitos professores de academia, porque eles falam, eu tenho poucos alunos, como que eu faço para conseguir novos clientes? É aquela palavra que eu sempre estou ali com todo mundo, curiosidade. Então, vá em outra academia, como o Luciano falou, vá nas redes sociais, procure conversar com outros profissionais. Fazer networking, eventos, É isso, procure em feiras, entendeu? Eu acho que isso é o importante, isso vai fazer com que você cresça profissionalmente e você, o morro está aqui, você vai começar a olhar acima do morro. Falando em networking, o seu Instagram é @marciolui. @marciolui. E o seu, Luciano? É @cor360. É isso aí. E é só procurar, mandar um direct, vocês estão disponíveis para uma troca de... Sim. E o meu curso é só no meu site, www.marciolui.com.br. Maravilha. Em nome da Fitness Brasil, quero agradecer a presença de vocês, foi uma honra entrevistá-los, né? Conheço os dois já de algum tempo. Márcio, Luciano, muito obrigado. Esse foi um episódio especial do FitBRcast, oferecimento da Mirra Brasil. E vem muito mais por aí. Fiquem ligados.